Olá, pessoal, tudo bem? Estou chegando por aqui, então, para explicar como é que vai ser o trabalho de LPC, de Língua Portuguesa e Comunicação, trabalho número 1. Lembrando que o segundo trabalho vai ser a prova do conteúdo, tá? Então, esse trabalho número 1, ele vai ser assim disposto. Vocês vão apresentar o trabalho em grupo até 3 pessoas, tá? De 2 a 3 pessoas. E aí vão ter como tema a análise de um discurso já existente. Vocês vão escolher um trecho de um filme, ou um clipe, uma notícia de jornal, uma reportagem de jornal ou televisão, uma música, uma poesia, enfim, qualquer um discurso político de um personagem. Vocês vão escolher esse discurso. Quais são, então, os critérios de avaliação? Primeiro, profundidade da análise do material que vocês vão analisar. Então, vocês vão fazer uma apresentação e vão entregar o material por escrito. Um dos critérios vai ser essa profundidade de análise, tá? Levando em conta os dois elementos, do texto apresentado aos colegas e da apresentação verbal. Essa apresentação verbal, né, também o segundo ponto, a apresentação verbal ela vai acontecer de 8 a 12 minutos. Então, profundidade de análise e apresentação no tempo de 8 a 12 minutos com a entrega do material valem 3 pontos. Depois, outro ponto, permanecer nesse tempo de apresentação. Não pode terminar com 7 minutos, não pode passar de 12 minutos. Quem ficar entre 8 e 12 minutos vai ter um ponto. E aí teremos 6 pontos para criatividade e profundidade de análise na explicação do material. Então, vocês vão entregar um texto para os colegas explicando o que é o trabalho e, ao mesmo tempo, né, junto com a entrega aos colegas, vão entregar para mim e vão fazer uma explicação verbal. Então, vocês podem se utilizar dessa criatividade tanto no material escrito quanto no material apresentado. Inclusive, no material apresentado, se quiserem, podem usar datashows, aliás, podem usar o PowerPoint, né, projetando na tela, que hoje em dia nosso datashow é a tela moderna, né, do sistema. Então, vocês podem compartilhar a tela usando PowerPoint, podem, enfim, usar as cenas que vocês analisaram. A criatividade é livre, 6 pontos para essa criatividade aliada à profundidade, tá? Total da nota, então, 10. E aí eu coloquei aqui alguns elementos para informar vocês. Então, o trabalho, ele vai ser apresentado no dia 27 de janeiro. No entanto, eu vou escolher a ordem dos grupos. Se nem todos os grupos conseguirem apresentar no dia 27, os demais grupos apresentarão no dia 3 de fevereiro. Tá? Então, já separem aí na agenda de vocês esses 2 dias, 27 de janeiro e 3 de fevereiro, né? Porque estaremos aí nesse momento de apresentação. Então, se nem todo mundo conseguir apresentar dia 27, dia 3 a gente termina. No dia 20, no dia da aula do dia 20, eu estarei disponível para fazer orientações individuais com os grupos. Claro, no horário da aula. Então, aí, depois que todo mundo já definiu os grupos, eu vou marcar horários. Então, por exemplo, uns 20 a 30 minutos para cada grupo. Então, a gente pode começar um pouquinho mais cedo também no horário da aula e eu vou atendendo todo mundo, tá? E aí também eu estarei disponível dia 21, 24, 25 e 26. Eu também estarei disponível para orientações no horário da tarde, previamente agendados. Então, por exemplo, se algum grupo não conseguiu ser atendido no dia 20, ou se ainda ficou uma dúvida, pode agendar comigo um horário no turno da tarde para eu orientar o grupo nos dias 21, 24, 25 e 26, tá bom? Então, agora os detalhes do produto. O grupo pode escolher, por exemplo, um discurso político, uma cena de filme ou de novela, ou outro momento da vida cotidiana, né? Então, aquilo que a gente já estava falando, trazendo o material. Então, o grupo vai explicar e analisar esse discurso.
esta análise, né, poderá ser feita na apresentação na aula com a câmera ligada, nesse tempo de 8 a 12 minutos, e num texto escrito de 2 a 3 páginas de Word, letra tamanho 12, Times New Roman, espaçamento 1,5. Uma quarta página deve ser destinada a uma capa simples contendo o nome da universidade, o nome do curso, disciplina, enfim. Esse exemplo de página eu também vou disponibilizar para vocês no Cigar, um modelo de capa. Então, a capa e mais de 2 a 3 páginas de Word de explicação, tá bom? E aí, por último, então, depois, uma outra informação assim que eu gostaria de reiterar, todos devem abrir a câmera para explicar. Se alguém não abrir a câmera, o grupo terá nota descontada. Então, digamos assim, um integrante do grupo não abriu a câmera, o grupo todo vai ter nota descontada. Então, já se preparem para isso. O vídeo, a questão da explicação, né, a explicação do trabalho e o link do que vocês assistiram, eles devem estar no início do trabalho de vocês. Então, por exemplo, qual foi o vídeo da explicação? Eu escolhi um vídeo de uma reportagem, eu escolhi um vídeo de um clipe, eu escolhi um vídeo de um discurso, eu preciso, ou ainda, eu escolhi um texto publicado no G1, por exemplo, eu preciso colocar o link do material. Nos casos de análise, quem analisar uma notícia de um jornal ou de um site, pode até dar o print na matéria e colar numa página a mais antes de começar a analisar. Mas no caso de alguém que analisar um vídeo, aí coloquem esse link antes da explicação, antes da análise de vocês, para que eu, quando for analisar, para que os colegas, eventualmente, quando forem estudar para a prova, quiserem revisitar o trabalho, eles podem clicar no link e acompanhar junto com o material escrito de vocês. Então, quando aqui está escrito o vídeo da explicação, né, é o vídeo que vocês escolheram para analisar. Vocês têm que colocar o link, ou nos casos, então, de textos, também o link ou printar, colocar o print na tela. Também como critério de amparar a análise de vocês, né, eu já coloquei vários materiais para vocês, inclusive um questionário lá, a gente fez eu coloquei algumas perguntas com respostas, né, algumas questões de LPC. Vocês podem usar aquele material, usar o material que nós temos trabalhado sobre linguagem jornalística e podem também se usar os livros. O livro que eu coloquei, disponibilizei lá no começo da disciplina para vocês, tá bom? Então, assim, resumidamente, o que é que vocês vão analisar? Vamos primeiro resumir. O texto escolhido fala sobre o quê? Um resuminho do que vocês estão analisando. É um resumo do texto, do vídeo, do áudio, do discurso. Um resumo, só um resumo. Depois, o texto de múltiplas linguagens analisado tem coesão e coerência? Se sim ou se não, explique por quê. O discurso tem paráfrase, paralelismo ou ênfase? Explique. No discurso analisado, há recursos de substituição? Explique e exemplifique. Qual a macroestrutura do discurso? Qual a análise textual do discurso? Qual a análise temática? Qual a análise interpretativa? Cite algumas esferas do discurso. Quais são as vozes presentes no texto? Se tem discursos direto ou indireto? E se o texto for linguagem jornalística, eu vou pedir para que vocês expliquem a natureza. Então, por exemplo, é um texto informativo, e aí dentro dos informativos, ele se parece mais com uma nota, com uma notícia, com uma entrevista ou com uma reportagem? Se for opinativo, a qual estilo ele parece mais? Parece uma crônica? Parece uma coluna? O que ele parece? Tá? Lembrando que todo esse material aqui ele já foi passado para vocês. Então, quando se fala todos esses da letra A, é simplesmente um resumo. Da letra B até a letra H, está naquele textinho, naquele material em Word que eu passei para vocês nas últimas aulas em que a gente trabalhou, né, esses recursos de língua portuguesa mesmo. Quando da questão J até a questão K, está naquelas aulas que falam sobre discurso
e vozes do discurso. E aí a última questão aqui está relativa às nossas 3 últimas aulas, tá bom? Em caso de dúvidas, consulte o material das questões técnicas, coesão e coerência, que foi o material que eu passei para vocês, a aula gravada das 2 primeiras aulas, a aula gravada sobre discursos e vozes e também a aula gravada sobre linguagem jornalística. Porque a aula gravada sobre linguagem jornalística, ela resume o que a gente falou antes, na aula anterior e também na última aula, na aula posterior. Então, quem tiver dúvidas é só recorrer à gravação daquela aula. E junto, eu também deixei exemplos de análises textuais feitas por outras turmas, está no CIGAR. Então, esses exemplos estão no CIGAR de como vocês podem fazer. Claro que são exemplos de trabalhos feitos por colegas, alguns mais completos, outros não tão completos. Então, vocês precisam tentar sempre fazer da melhor maneira possível, bem feito, né, e bem analisado. Mas, assim, os exemplos que eu disponibilizei dão uma ampla base do que vocês precisam fazer, além também do exercício que nós fizemos em aula, na nossa antepenúltima aula, né? Tivemos a última aula ao vivo, penúltima aula gravada, na outra aula nós fizemos esse exercício. Então, assim, quem participou, infelizmente nós esquecemos de gravar, mas quem participou tem também mais um leque aí de acervo de conhecimento para fazer esse trabalho. Então, lembrando que todas as apresentações deverão ser feitas na aula ao vivo, do dia 27, ou caso não termine, dia 3. A ordem da apresentação eu vou escolher, né? Então, todos já venham preparados para a apresentação dia 27. Se eu escolher um grupo, fulano comece a apresentar, a gente quer deixar para mais tarde, já tem desconto. O grupo tem que estar preparado para apresentar na hora que for requisitado. Os grupos deverão passar o nome dos integrantes à professora até dia 6 de janeiro de 2022, no grupo da turma, tá? E aí, assim, um pouco antes do dia 20, eu vou colocar uma lista com os horários que eu tenho disponíveis, e aí vocês já podem ir preenchendo essa lista de horários. Lembrando que eu tenho tempo para atender todos os grupos, é só uma questão de adequarmos o horário. Então, essa é a apresentação. Essa apresentação contém as regras do trabalho e, caso ainda surjam dúvidas, podem me mandar as perguntas no grupo de WhatsApp, que aí eu já respondo para todo mundo, tá bom? E é isso, Feliz Natal a todos, Feliz Ano Novo, até o dia 20 de janeiro.